Nessa aula falaremos sobre URL e navegação em diretórios dentro de um projeto HTML. Primeiramente, vamos falar então, entender o que é uma URL. URL é a abreviação de Uniform Resource Locator, ou traduzindo para o português, localizador uniforme de recursos. Para que serve a URL? A URL é como se fosse um padrão criado para que os navegadores pudessem endereçar as páginas web. E para o navegador poder endereçar ou acessar uma página web, é preciso ter um padrão de endereço para que qualquer navegador consiga buscar o conteúdo de uma página web em um determinado servidor ou até mesmo localmente no próprio computador ali do desenvolvedor. E como que uma URL ela é formada? Uma URL ela é formada por um esquema, dois pontos barra barra, por um nome de domínio. Este nome de domínio pode ser um endereço IP, pode ser de fato um domínio como google.com e assim por diante. Pode ter daí opcionalmente uma URL, uma porta, que seria a porta de comunicação em que esta requisição está sendo feita no servidor, o caminho de um arquivo que vai retornar um HTML no final das contas, parâmetros da requisição e uma âncora. Vamos pegar exemplos mais simplórios para aprofundarmos, né? Então, o exemplo mais simplório de uma URL é aqui, onde temos um esquema. Esse esquema pode ter, por exemplo, HTTP, HTTPS, FTP, file. Isso vai variar de acordo com o protocolo de comunicação. Geralmente, o conteúdo HTML ele utiliza o protocolo HTTP ou HTTPS. Lembrando que o protocolo HTTP, por padrão, ele é executado em um servidor na porta 80 e o HTTPS na porta 443. Né? Então, essas são as portas desses dois protocolos aqui. E o ponto que eu gostaria de enfatizar é que quando você coloca o HTTPS // e o nome de um domínio do seu navegador e pressiona o Enter, naturalmente o seu navegador vai buscar a consulta, vai fazer uma requisição no servidor na porta referente àquele protocolo. Então, como o protocolo HTTP ele tem a porta como padrão a 443, então mesmo que você não passe nenhuma porta aqui na frente do domínio, ele vai saber que ele tem que fazer uma requisição para o 443. Porém, nada impede você fazer uma requisição para um determinado domínio utilizando o protocolo HTTPS, passando a porta 443 aqui na frente do domínio. Até vou fazer um exemplo de uma requisição como essa aqui, num navegador, para vocês terem uma noção que não faz diferença nenhuma, passar a porta ou não. Ó. Então eu vou passar aqui http:// www.google.com. Na hora que eu dou um Enter, ele abre a página do Google. Mas, se aqui dentro eu passar https google.com 443, olha só, não faz diferença alguma. Por quê? Por causa que na hora que você já coloca o protocolo HTTPS aqui antes do domínio, ele sabe em qual porta buscar. Porque a porta 443 é a porta do HTTPS. Voltando ali para a nossa apresentação, um domínio ou uma URL pode ser formada pelo esquema, pelo nome do domínio, pela porta e um endereço de um arquivo. Né? Por quê? Porque quando a gente passa aqui para o navegador https google.com, se eu colocar aqui alguma coisa depois .html, ou seja, algum arquivo que exista dentro do servidor deste domínio google.com, eu consigo acessar esse arquivo HTML diretamente. Mas se eu não colocar nada aqui para o domínio, lá no servidor ele entende que existe uma página padrão, uma página HTML que, se o usuário não especificar nada depois do barra, que ele vai retornar. Que no caso é essa página aqui.
Porém, o servidor também ele tem outras páginas, como essa aqui, ó, a search, em que é passado algumas outras coisas que a gente vai ver logo adiante. Que outras coisas são essas? São parâmetros, né? Então, no momento em que eu faço uma requisição para um servidor e eu gostaria de passar algum parâmetro para esse servidor processar para mim, então eu posso utilizar o sinal de interrogação, passar aqui o nome do parâmetro e o valor que esse parâmetro vai conter. No caso, eu estou passando aqui o parâmetro words, que é igual a HTML, como se eu estivesse fazendo uma busca pelas palavras HTML lá no meu servidor, né? E aqui o Google ele não faz algo muito diferente disso, olha. Eu tenho o esquema, o domínio, o nome de um arquivo que vai processar quem? Vai processar um parâmetro. Qual é o parâmetro dessa busca? É o parâmetro que, onde eu passei teste. Ó. Então, isso quer dizer que o parâmetro que passado como parâmetro contém a minha palavra teste. Mas notem que na hora que eu faço uma requisição para o Google, há outros parâmetros envolvidos, né? E outros parâmetros, quando a gente quer colocar mais de um, além do parâmetro que, eu posso utilizar o e-comercial, colocar o nome do outro parâmetro, igual a o valor deste outro parâmetro, ó, que vai até aqui. Aí depois, nós encontramos um outro e-comercial, onde tem um outro parâmetro chamado source com o valor HP, um outro parâmetro EI com um outro valor na frente e assim por diante. Então eu posso, dentro de uma URL, passar múltiplos parâmetros separados pelo e-comercial. Além disso, nós podemos também, como a gente já viu lá nas aulas anteriores sobre links, podemos falar que eu gostaria de acessar a página do domínio Google na porta 443, acessando a página search.html, passando o parâmetro words é igual a HTML e ir para uma determinada para um determinado elemento desta página com o ID resultados. Vamos supor que nesta página aqui do Google existisse algum elemento aqui HTML que tivesse o ID teste, aliás, ID resultados. Então, se caso eu retornasse essa página aqui, né, apontando para resultados, ele já abriria a página diretamente num elemento que tivesse esse ID. Então, aqui temos a âncora. Uma URL, no final das contas, ela é formada basicamente por até todos esses elementos aqui. Mas o mínimo necessário para uma página HTML é somente nós passarmos o nome do domínio. Se eu passar somente o nome do domínio, como www.google.com e dar um Enter, olha só, ele cai automaticamente aqui no esquema HTTPS. Por quê? Porque o servidor lá do google.com, na hora que ele recebe a nossa requisição, ele entende que o protocolo HTTPS está disponível lá e retorna, então, embute, na verdade, implicitamente, esse protocolo aqui na requisição. Por que ele embutiu o protocolo HTTP ou o protocolo HTTPS? Por causa que estamos dentro do navegador e o que o navegador está buscando são páginas HTML, que são trafegadas seja por HTTP ou por HTTPS. Entenderam a ideia? E aí, continuando, né? Um ponto muito importante também preciso sempre colocar porta? Não. Todos esses elementos à frente aqui do domínio são meramente opcionais, tá? Você pode passar conforme a necessidade. Um outro protocolo muito comum e que a gente veio utilizando ao decorrer das nossas videoaulas até o momento é o protocolo File. O protocolo File é um protocolo que aponta para o próprio para a memória local do meu computador. Então, ele aponta para o sistema de arquivos local da máquina, onde eu passo aqui o endereço aonde está a minha página web. Vamos supor, se eu passar aqui /user, /rafael, /aplicação web, /produtos.html, ele vai acessar esse arquivo que está neste endereço aqui, neste diretório.
né? Então é muito importante você entender que toda vez que você quiser acessar arquivos que estão localmente no computador, deve-se utilizar o esquema file dois pontos barra barra. E à frente depois é o diretório, né, que você possui dentro do seu computador. Beleza? Então essa é a nossa aula de URL, ou Uniform Resource Locator, que vai servir para vocês terem uma noção de como que uma URL ela é formada, né, e o que ela consegue passar ali para o servidor que está recebendo essa requisição. Seja uma página, seja uma porta específica, ou até mesmo parâmetros, e também apontar para um determinado elemento ali da minha página HTML. Nos vemos na próxima aula, onde falaremos sobre navegação de diretórios. Até mais!